Mateus capítulo 1 comentado por Beacon. A preparação do Messias. Mateus 1, 4:25. A genealogia de Jesus, 17. Quem foi Jesus? Como pode ser observado na introdução, Mateus escreveu o seu evangelho especificamente para os judeus. Portanto, é muito natural que ele devesse começar pela genealogia. Particularmente após o cativeiro na Babilônia, os judeus passaram a dar muita ênfase sobre os devidos registros genealógicos. Isso é realçado na longa lista de gerações nos primeiros 9 capítulos do primeiro livro de Crônicas. O livro de Neemias conta como alguns levitas foram retirados do sacerdócio porque não puderam indicar as suas genealogias. TNS 7. 63-65. Obviamente, Jesus não poderia ser aceito como Messias, a não ser que pudesse haver uma comprovação por meio de registros genealógicos de que ele era o filho de Davi, pois os judeus acreditavam que o seu Messias viria da linhagem real do maior dos reis de Israel, e que nasceria em Belém, a cidade natal de Davi. Veja 2:4-6. Jesus foi primeiramente identificado como o Cristo. Esse termo vem da palavra grega Christos, que é o equivalente do hebraico Mashiach, Messias. As duas palavras significam o consagrado ou o ungido. Jesus é o equivalente do hebraico Yeshua, Josué, na sua forma posterior Yeshua. A palavra significa Jeová irá salvar. Dessa forma, a pessoa suprema deste Evangelho de Mateus é identificada como o Salvador Messias. Mas na época em que foi escrito o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo passou a ser usado como um nome próprio. O personagem deste livro é identificado em segundo lugar como o filho de Davi. Isso quer dizer que ele era o herdeiro legítimo do trono de Davi. E esse também era um título messiânico. Como escreveu Vincent Taylor, tal como o nome Cristo, filho de Davi é um título messiânico, que descreve o Messias como uma figura humana, a do Salvador nacional, sob cuja liderança esperava-se que as antigas promessas de Deus a Israel fossem cumpridas. Em terceiro lugar, Jesus é identificado como filho de Abraão. Isso confirma que ele era um verdadeiro judeu. Esse fato é de suma importância porque nenhum gentio seria aceitável para os judeus como um líder religioso. A palavra grega para geração é Gênesis. Ela significa origem, linhagem. 2 Arndt e Gingrich afirmam que, e a expressão Biblos Genesios em Mateus 1h01 vem do Antigo Testamento, e Gênesis 2:4-5.1, na primeira dessas duas passagens a expressão equivale à história da origem, o que seria um título apropriado para Mateus 1, enquanto na segunda significa genealogia, o que descreve o conteúdo de Mateus 1:17. Zá opina que o primeiro versículo teria a função de ser o título do livro inteiro. Ele fala sobre o autor do Evangelho de Mateus, ele deu à sua obra o título de A História de Jesus. 4 outros estudiosos consideram que o primeiro versículo representa exclusivamente o título da genealogia, 1:2-17. Mateus capítulo 1 comentado por John Wesley. O rei e seu reino. A apresentação do rei, TMT 1:1. Seus títulos, TMT 1:1. 2 Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. 3 E Judá gerou Pérez e Zera de Tamar, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arã. 4 E Rão gerou Aminada, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou Salmão. 5 E Salmão gerou a Boaz de Raabe, e Boaz gerou a Obed de Rute, e Obed gerou Jessé. 6 E Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão da que fora a mulher de Urias. Uma das características mais marcantes desta genealogia de Jesus é que ele contém os nomes de 4 mulheres. Isto é surpreendente, para as mulheres geralmente não foram reconhecidos pelos judeus quando se pensa de seus antepassados. Deve ter havido uma razão para este fenômeno estranho. O que era? A resposta óbvia revela a maravilhosa graça de Deus. 2 destas mulheres eram israelitas, mas ambos são retratados no Velho Testamento como imoral. Tamar, VMT 1:3, foi culpado de incesto, Gênesis 38:13. Batseba, v.
a mulher de Urias. 6. Estava envolvido em adultério. 2 SM 11:2. As outras duas mulheres eram estrangeiros. Raabe, VMT 1:5, foi um cananeu. Embora descrita como uma prostituta, ela foi salva na destruição de Jericó porque ela protegia os espiões enviados por Josué. JS 6:25. Re 11:31. Ruth, VMT 1:5, foi uma moabita, e, consequentemente, de Deus amaldiçoar porque as mulheres moabitas havia seduzido os israelitas a idolatria e imoralidade. TN 1. 25:1-2. A moabita foi proibido de entrar na Assembleia do Senhor. DT 23:3, SL 89:35. Essa promessa foi cumprida em Jesus o Messias, o filho de Davi. 3. O prazo unido. Tum 7:11. 7. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. 8. E Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. 9. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou Acais, e Acais gerou Ezequias. 10. Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. 11. Josias gerou Jecônias e seus irmãos, no tempo da deportação para a Babilônia. Esta seção consiste de uma lista dos reis de Judá, depois que o reino foi dividido após a morte de Salomão. Mas há algumas omissões. Depois de Jorão, VMT 1:8, 3 nomes são omitidos: Tacasias, Joás, Amazias. Depois de Josias, VMT 1:11, Joaquim é deixado de fora. Este é aparentemente porque Mateus está seguindo um padrão de 3 vezes 14, conforme VMT 1:17. 4. O período pós-unido. 12:16. 12. Depois da deportação para a Babilônia, Jecônias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. 13. Zerubabel gerou Abiud, e Abiud gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor. 14. Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim. Aqui nasceu Eliúde. 15. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar nasceu Matã. A Matã nasceu Jacó. 16. E Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Estes são nomes menos familiares para nós, porque eles pertencem em grande parte para o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles são, no entanto, bons nomes hebraicos, tais como encontramos em outros lugares. Deve ser dado especial atenção ao versículo 16. A formulação muito cuidado, exato notavelmente protege a verdade do nascimento virginal, que é contada mais tarde. A mudança radical de gerou é mais significativo. José não gerou Jesus. Em vez José é identificado como marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Aqui é indicado implicitamente que José não era o pai verdadeiro de Jesus. Mas Jesus era o verdadeiro filho de Maria. Resumo, MT 1:17. 17 De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Uma das principais características do Evangelho de Mateus é uma sistematização. Isso é muito ilustrado no primeiro capítulo. O autor organiza os antepassados de Jesus, de Abraão em 3 grupos de 14 anos cada. Como já observamos, ele omite vários nomes, a fim de fazer isso. 14 foi significativo como sendo o valor numérico das letras hebraicas em nome Davi. Jesus é, portanto, retratado como filho de Davi nesta genealogia real. B. Seu nascimento, em 18:25. 18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. 19 José, seu esposo, sendo um homem justo, e não estão dispostos para torná-la um exemplo público, estava disposto a deixá-la secretamente. 20 Mais, quando ele pensava nestas coisas, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temer tomar a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21 E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, pois é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. 22 Ora,
Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. 23 Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é, por interpretação, Deus conosco. 24 E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. 25 E não a conheceu até que deu à luz um filho, e ele deu o nome de Jesus. É típico de Mateus em sua experiência como um cobrador de impostos que mantiveram registros e fez relatos de escrever baseado em abordagem de tipo comercial. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Isso é uma forma de matéria de fato de dizer: agora eu vou lhe contar a história do nascimento de Jesus. Desposada, VMT 1:18, significa algo mais vinculativo do que o moderno engajados. Entre os judeus era necessário um divórcio formal para romper um noivado. É por isso que José é chamado de um marido, VMT 1:19, e Maria, tua mulher, VMT 1:20, e sua esposa, VMT 1:24. A conta indica muito claramente que não tinham vivido juntos como marido e mulher. Afirma-se explicitamente que o anúncio de José da vinda do nascimento de Jesus foi feito antes de se ajuntarem, VMT 1:18. Mais uma vez, somos informados de que José, em obediência ao anjo, tomou para si a sua esposa, VMT 1:24. Assim, os termos marido e mulher não devem ser interpretada com literalidade moderna. A expressão que ela foi encontrada com a criança, VMT 1:18, sugere a surpresa com que José fez a descoberta. É evidente que Maria não tinha revelado a ele o anúncio do anjo a ela, LC 1:26. Pode-se entender muito bem a delicadeza da situação e sua reticência neste momento. Mas foi uma experiência muito chocante para José. Para ele, não poderia, naturalmente, apenas uma explicação: em sua noiva tinha sido infiel a ele. Para um judeu religioso do curso era clara, e ele deve se divorciar de sua noiva. Mas José também era um homem amável e profundamente dedicado a Maria. Ele não iria expô-la à vergonha pública, VMT 1:19. Ao contrário, ele iria divorciar-se dela secretamente, o que poderia ser feito com um mínimo de 2 testemunhas legais presentes. A criança era do Espírito Santo, VMT 1:18. Assim faz Mateus emprestar muito brevemente apoio à declaração mais completa encontrada no Evangelho de Lucas. Não vemos que o anjo informou Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo iria ofuscá-la, de modo que seu filho iria em um único sentido ser o Filho de Deus, TLC 1:35. Assim como um anjo fez o anúncio a Maria, então agora um anjo apareceu a José em um sonho, VMT 1:20. O anjo dirigido a José como filho de Davi. Esta foi a base sobre a qual esse título poderia ser dado a Jesus. Como filho adotivo de José, ele também foi o filho de Davi. Assim sua descida legal de Davi veio através de José. O anjo assegurou a José que ele não precisa se divorciar de Maria. Ele poderia tomá-la como sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Assim José recebeu o mesmo anúncio que tinha sido feito a Maria antes. Era absolutamente necessário que ele, assim como ela, deve ter esta revelação divina. A criança estava para ser nomeado Jesus, VMT 1:21. Este é o equivalente grego do hebraico Josué. Significa Jeová salva. Jesus iria salvar o seu povo dos seus pecados. Só aqui no Novo Testamento é o significado deste nome dado. Mateus capítulo 1 por Viesp. A providência fiel de Deus, 1:17. A providência é o controle que Deus exerce sobre as circunstâncias a fim de que sua vontade prevaleça e que seus propósitos se cumpram. Pense nos ataques de Satanás contra Israel e em como ele tentou evitar a vinda de Cristo. Por causa da desobediência de Abraão, Sara quase se perdeu, e a semente prometida quase não se concretizou, Gênesis 12:10, 20. Outra vez, todas as sementes reais foram mortas, com exceção do pequeno Joás, 2:11-0, Ruth, veja o relato de Ruth e Batseba, V6, veja 2 SM 12:0.
Claro que essa genealogia não está completa. Vários nomes foram deixados de fora. Os judeus adotavam essa prática de deixar nomes sem importância de fora com a finalidade de tornar mais fácil para a criança a memorização da genealogia. 3 conjuntos dt 14 horas. De acordo com Deuteronômio 22, 23, 24, Maria poderia ter sido apedrejada. As indicações são de que os judeus não obedeciam a essa lei, mas, antes, permitiam que a parte inocente se divorciasse do cônjuge infiel. José precisou de muita fé para crer na mensagem que Deus lhe enviou por sonho. Seu amor pelo Senhor e por Maria o predispôs a suportar reprovação por causa de Cristo. Imagine como os vizinhos devem ter falado. Jó 8,41 sugere que os judeus caluniavam o nascimento de Cristo, insinuando que ele era fruto de fornicação. Satanás sempre atacou a veracidade do nascimento virginal, pois, quando faz isso, nega a pessoa e a obra de Cristo e a veracidade da Bíblia. O nome de Jesus significa Salvador, a versão grega do nome hebraico Josué. No Antigo Testamento, temos 2 homens, bastante conhecidos, cujo nome é Josué e Josué, o soldado que levou Israel a Canaã, veja o relato de Josué, e o sumo sacerdote Josué citado em Zc 3 horas. Leia aí 7 horas e a grega de Mt 1:23 só podem significar virgem. Temos de admirar a obediência imediata de José, v 24. Ele foi cuidadoso em manter puro seu relacionamento com Maria. Na Bíblia, há apenas 4 formas de se obter um corpo: 1, sem homem ou mulher, como aconteceu com Adão, feito do pó da terra; 2, com um homem, mas sem mulher, como Eva, feita do lado de Adão; 3, com um homem e uma mulher, como nascem todos os seres humanos; ou 4, com uma mulher, mas sem um homem, como Jesus nasceu, com uma mãe terrena, mas sem pai biológico. Era importante que Jesus nascesse de uma virgem para que tivesse uma natureza humana sem pecado, concebida pelo Espírito Santo, veja LC 1. Como ele pode nascer de pai e mãe humanos, já que existia antes da criação do mundo? Cada novo bebê é um ser que nunca existiu antes. Os modernistas que negam o nascimento virginal de Jesus negam sua divindade e sua deidade eternas. Ele é Deus ou um impostor? O verbo favorito de Mateus é cumprir, v 22. Ele o usa mais de uma dezena de vezes, nos mais variados tempos verbais, a fim de provar que Jesus cumpriu as profecias das Escrituras do Antigo Testamento.